Olá, pessoal. Me chamo Camila, sou instrutora do curso de Corte e Costura. Preparei um conteúdo bem legal hoje para a gente dar continuidade ao nosso processo criativo e de ensino durante esse período de quarentena. Então, hoje, vamos falar um pouquinho do estudo dos tecidos. E aí, eu pergunto a vocês, afinal, o que é tecido? Né? O que é que vem, de onde vem? Tecidos é um material à base de fios de fibras naturais, sintéticas ou artificiais, utilizado na confecção de roupas para e outros fins. Então, tecido, ele é muito mais do que o conjunto de fios. Mas antes da gente começar a entender melhor quem são os tecidos, como se comportam, o que é que eles fazem, né, quais são seus benefícios, a gente vai deixar bem claro o seguinte, que fibra é diferente de tecido. A fibra é a matéria-prima fibrosa que compõe o tecido. E o tecido é a base, né, a matéria, né, a materialização, junção de todos os fios e fibras naturais ou sintéticas para poder produzir peças de roupas, cama, mesa e banho, enfim, vários artigos para o nosso dia a dia. Logo, os tecidos, eles podem ser divididos em fibras naturais, que são as fibras derivadas da natureza. Então, dentro das fibras naturais, nós temos as fibras vegetais, que são essas fibras, Camila, você me pergunta. Essas fibras vegetais são obtidas a partir de frutas, folhas e outros materiais, como o linho, junta e a fibra de coco também. Então, temos aqui o exemplo da fibra de linho e da fibra de algodão. São duas peças muito conhecidas, de uma riqueza, e são tecidos ancestrais. A fibra de linho, por exemplo, a gente tem história desde a idade do Egito, onde era feita a mumificação e era utilizada a fibra de linho para poder cobrir todos os faraós. Ainda falando dos tecidos naturais, nós temos como exemplo a fibra animal. E que fibra animal é essa? A fibra animal é derivada, como já diz, do próprio animal. Então temos o exemplo aqui da lã, que é feita tosquia, né, a partir da fibra, tirado o pelo da lã, esse pelo ele começa a ser fiado e a partir daí, fazendo esse fio, vai para a tecelagem. Temos também a fibra da seda, o exemplo aqui da largata, que entra no casulo, e tem uma curiosidade incrível na seda. O fio da seda, quando se passa pelo processo dele de construção, esse casulo não pode ser quebrado, pois esse fio ele é tão fino e longilíneo. Então, faz da característica da seda um tecido leve e delicado, que foi muito bem utilizado na China. Então, foi lá que teve a existência da seda, a descoberta da seda, e foi importantíssima durante vários anos. E aí eu te faço uma pergunta. Como é feito o tecido de algodão? Para isso, vamos lá para a ilustração. Primeiro, ele é plantado. Todo o processo agrícola, como é plantado qualquer vegetal, qualquer fruta, tem um período. A planta ela tem um período para ser respeitado. Depois disso, estando no ponto, ela passa para a colheita. Depois, o processo de descaroçamento, tirar todas as impurezas também da fibra, tá? E depois de passando por esse processo, a próxima etapa é a fiação. E aí, fica no novelinho como esse. Nesse ponto, ele vai passar a ser um fio e já está pronto para fazer a tecelagem. Então, passando para os tecidos artificiais, que são muito comuns, e começou a ter uma grande ascensão após a Segunda Guerra Mundial, pois o processo, né, de consumo começou a ser maior e as indústrias começaram a produzir mais. E como a fibra natural, ela tem um tempo a ser respeitado para crescer e depois ter o tempo certo da colheita, as fibras artificiais surgiram para justamente dar
uma aceleração no processo produtivo da indústria têxtil. Então, o que são as fibras artificiais, né? As fibras artificiais são produzidas por nós, pelos seres humanos, porém, tem a matéria-prima, a celulose. A celulose que é uma base natural, né? É um agente natural. Então, como é feito isso, né? Então, a gente tem a árvore selecionada, essa árvore ela é podada, tirada a celulose da árvore e depois ela passa por um processo químico para assim ser fiado. Então, existe um tecido que é muito conhecido da gente, principalmente aqui na nossa região, é a viscose. A viscose, ela tem esse procedimento, ela é uma fibra artificial. Tá? A próxima fibra que vamos conhecer são as fibras sintéticas. Então, vamos deixar bem claro a diferença entre a fibra artificial e a fibra sintética. A fibra sintética também é produzida por nós, como a fibra artificial. Porém, a fibra sintética, ela tem como base produtos químicos. Então, a base dela é o petróleo. Poxa, aí você me pergunta, Camila, como é feito uma fibra dessa à base do petróleo? Então, vamos lá. A gente tem a extração do petróleo, passa por polimerização, tá? E nesse processo da polimerização, ela vai ser transformada em fio, vai ficar no estado líquido e passa por um chuveirinho. E esse chuveirinho já vai o desenho da fibra. Também a fibra sintética foi propagada, a primeira fibra sintética produzida foi o nylon, mas esse nylon foi utilizado na indústria da construção de paraquedas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, teve uma produção enorme dessa fibra, por ser mais resistente. Após esse período da guerra, essa indústria, né, do nylon ficou meio parada. Então, começou a ser colocada na nossa sociedade para a utilização. E, assim, poder fornecer um maior número também de roupas. Então, a fibra sintética, como a fibra natural, também fazem parte desse processo industrial e a gente conhece muito. Uma das principais características, a gente já vai falar, né, de algumas características dessas fibras, mas eu já estou antecipando, é que elas não amassam com facilidade. Então, isso foi do grande boom de ser a queridinha, a fibra sintética. Então, vamos lá falar um pouquinho, já que a gente falou de fibra, vamos falar um pouquinho do tecido, né? Então, já ficou claro que existe a fibra e existe o tecido. Uma coisa é a fiação, né, que a gente chama do fio, ele vai ser muito utilizado, né, para fazer a construção do tecido. E aí, como a gente viu que tem fibras sintéticas e fibras artificiais, os tecidos também, depois de passar pela tecelagem, são classificados da mesma forma. Então, temos o tecido naturais. Então, algumas características são bem confortáveis e flexíveis, além de duráveis, resistentes e toque agradável. Então, são características de amassarem com facilidade, encolher, lavado sob alta temperatura, tendem a desbotar com o tempo. Então, foi justamente por isso que houve a união. As misturas, que a gente já vai falar também no slide mais para frente, das misturas, que são também necessárias para dar mais conforto às roupas e melhorar o toque do tecido natural. Então, uma dica é, caso o tecido natural seja colorido, é importante na primeira lavagem lavar separado. Mas por que essa importância? Como a gente vê o tecido natural, ele não tem uma cor, que é o chamado algodão cru, que muitos de vocês devem conhecer. O algodão cru, ele não tem tom. Então, para poder chegar a esse tingimento no natural, passa por um processo que tanto pode ser tingido o fio, quanto o tecido já pronto. Então, por isso que é importante, na primeira lavagem, ele ser lavado separadamente, pois pode desbotar. Então, já abrindo um parêntese, quando a gente fala de processo de tingimento,
o tecido natural, quando a gente passa do tingimento natural, que é aquele tingimento que utiliza cascas, folhas e frutos para obter cor, só pode ser feito com tecido natural, tá? Porque só ele tem um processo de fixação comum, que também foi muito usado há um bom tempo, antes da indústria começar a ter um processo de consumo muito grande. O processo de tingimento natural ele é um processo que leva mais tempo e também requer de outros bens. Então, vamos falar agora um pouquinho de algumas características dos tecidos artificiais. Então, são tecidos, né, como a gente já falou, de fibra celulósicas. E as características são ter um toque sedoso, fixar bem as cores, absorve bem a umidade. É um ótimo tecido para o verão, pois absorve muito bem a umidade e a transpiração. Então, uma dica para os tecidos artificiais, principalmente conhecido como viscose, é que não deve ser centrifugado para evitar a deformação. Outra diquinha com relação ao tecido artificial é que na primeira lavagem, quando você comprar um tecido de viscose, ele tende a encolher. Então, é importante, antes do corte, pegar a viscose, molhar e ver qual é o grau de encolhimento. Tá? É muito comum a viscose, antes de ser lavada, e ser feito o processo de costura, corte, quando a peça está pronta, ela encolhe. Então, é importante, se for numa escala muito menor, você molhar o tecido para depois cortar. E se for numa escala industrial, é importante que você faça a peça piloto. Para isso que serve a peça piloto. Você pega o tecido da viscose, antes de molhar, você vai medir qual é. Você corta um pedaço, por exemplo, de 10 por 10, um quadrado, mede, depois você molha, e aí, quando molhar, você vai medir de novo. E vai, assim, testar o grau de encolhimento desse tecido. Tá? Isso é muito importante. Isso vai evitar com que a peça tenha deformidade. Se você vai fazer para o seu cliente, vai evitar que a peça fique pequena ou apertada. O próximo tecido que a gente vai falar um pouco são os tecidos sintéticos. Né? São aqueles produzidos pelo homem e de fibra petroquímica. São características. Tem a resistência, não amassam com facilidade e queimam com facilidade. Quer dizer, quando eu quero saber se o tecido é sintético ou não, eu vou lá, pego, acendo, coloco em contato com fogo. Então, isso eu vou saber se ele é um tecido sintético ou não. Muito comum também de fazer é queimar o cetim, por exemplo. O cetim é um tecido que é sintético. E a gente pega a vela, quem faz trabalho manual, por exemplo, com fita de cetim, rosas, laços, é muito fácil passar o fogo para selar o tecido. Isso vai evitar que desfie. Então, essa é uma característica do tecido sintético. Né? Lembre-se também que ao passar roupa que sejam deste tecido, lembre-se de que isso deve ser feito em baixa temperatura ou em vapor, justamente por não correr o risco de queimar. E aí vamos lá para algumas misturinhas, né? O que é que acontece? A gente viu que tem fibra e tecido sintético, natural e artificial. Tá bom, cada um desses tem as suas características particulares, mas nada impede que eles possam ser misturados, tá? E essa mistura vai servir para quê, Camila? Essa mistura são compostas por diferentes fibras. Na prática, as características e manutenção dos tecidos são determinados pela fibra e contribuem com mais de 50% da composição. Tá? Então, pode ter uma fibra que seja 50% algodão e 50% poliéster. Vamos lá para alguns exemplos. Algodão e viscose. É muito comum, pode ser uma fibra 50% viscose e 50% algodão. Ou pode ser uma fibra 70% viscose e o restante algodão. Então, o que é que vai servir? Proporcionar um tecido com valor mais em conta. Por que um valor mais em conta? A gente percebeu que a fiação da viscose ela é feita na indústria. E o algodão ele tem um tempo de colheita. Então, esse tempo de colheita faz com que o algodão ele tenha um precinho um pouco mais elevado. Então, a viscose, juntando a viscose com o algodão, a gente vai ter um valor, um tecido com valor agregado mais em conta. Outra coisa, outra misturinha bem legal é o linho, viscose e poliéster. O linho é um dos tecidos que mais amassa, por ser fino e também
com tantos estudos de saber como é que eu vou fazer com esse tecido, né? Para dar um poder melhor. Vamos lá, tirar o problema das pessoas de passar o tecido, por exemplo. Então, a gente tem aqui a introdução do poliéster. A gente viu que uma característica da fibra do poliéster é não amassar. Então, ela vai diminuir o amassado do linho. Então, o que é que vai acontecer nessa mistura? Produzir um artigo com características de linho, mas que não enruga por causa do poliéster e com valor acessível por conta da viscose. Outra misturinha bastante comum é a lã com poliéster. Então, tem produtos com característica de lã, mas que não enruga. Então, basicamente, quando se mistura o poliéster numa fibra natural ou numa fibra artificial, vai fazer com que o tecido ele não enrugue. A última misturinha é o acrílico mais a lã. Embranquece o tecido e sem prejudicar muito o toque e as características do mesmo. Então, ele também vai diminuir e encolher, tá? Então, vamos lá. Outro ponto bem importante é a etiqueta de composição. Você, que é confeccionista, que tem uma pequena marca ou até uma grande indústria, todas as roupas têm que ter etiqueta de composição. A etiqueta de composição, desde julho de 1975, a lei brasileira obriga a indústria têxtil a indicar a composição das fibras têxteis, constituintes dos artigos fabricados, com as respectivas percentagens. Todas as indicações devem ser expressas em português. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo no slide, uma foto da etiqueta de composição. Então, está dizendo que essa etiqueta é 100% poliéster. Esse 100% poliéster diz também o modo de manuseio para ter uma durabilidade. Então, é importante nessa etiqueta de composição ter o tamanho, que varia dentro da modelagem de PMG, pode ser com a grade do PMG ou com os tamanhos 36, 38, 40, 42, tá? Então, essa etiqueta de composição, independente do tamanho, é uma padronagem. Então, você que já está se preparando aí para fazer uma peça, ou seja, sob medida, ou seja, em grande escala, ou tem um pequeno ateliê, tem que ter essa etiqueta de composição, onde também é composta, tá, a sua marca. Então, quais são essas características, né? Nessa etiqueta de lavagem e conservação, que para que serve? Essa etiqueta vai ajudar com que a pessoa que está comprando a peça, ela perceba como vai manusear. Se pode colocar para lavar na máquina, se a lavagem à mão, quais são os cuidados, se a peça ela vai queimar ou não, enfim. Tudo isso, né, o queimar durante o processo do ferro, e é isso que vai identificar. Então, por isso que temos alguns símbolos que muitas vezes a gente não sabe nem o que é, mas hoje vai ficar tudo claro quais são esses símbolos, tá? Então, a etiqueta de lavagem ela tem indicações de como tratar e conservar os artigos etiquetados. São obrigatórias. Tais informações contribuem para que o melhor manuseio do produto proporcione uma durabilidade maior. Então, vamos lá. Que são, né, esses símbolos que muitas vezes tem na etiqueta e a gente não consegue identificar o que é? Então, eu separei alguns para vocês darem uma olhada. Dividindo aqui em cinco colunas. Então, eu tenho a coluna da lavagem, que aí o primeiro símbolo vai indicar que é uma lavagem que é permitido lavar tanto a mão quanto a máquina. Quando o símbolo da bacia, vamos dizer assim, com água, ela é passada e tem um X, ela diz que é proibido lavar a água. Então, é uma lavagem que é a seco. E quando tem o símbolo da bacia com a mãozinha, a gente está indicando que é somente uma lavagem manual. Essa lavagem manual vai ajudar a ter uma durabilidade. Então, aquele tecido ele é delicado, então é importante ter. Então, o alvejante, né, quando pode, quando é permitido, quando não é. O processo de secagem, então vai ter lá a temperatura mínima, se é proibido usar secadora, se é importante levar o tempo máximo, se pode ser utilizado ou não. Informação muito importante ao passar. No tecido,
como a gente viu que tem tecido natural e tem tecido sintético, a gente percebeu que o sintético ele não pode levar calor. Então, tem aqui, não passar o tecido que é o de poliéster, ele por si só não precisa. Então, é importante também ter o tipo da passadoria. E a secagem. Muitas vezes, acho que alguém até já passou por isso, colocou um tecido no sol e, de repente, quando foi ver, o tecido manchou, queimou o tecido. É muito comum escutar isso. Então, o que é que acontece? Esse tecido ele não podia ser seco. Então, aí, a gente tem também os processos, né, de como ser secado. Se pode secar ao sol, se não pode. Então, isso é muito importante, como eu já falei, para ter a durabilidade da peça. Então, gente, agradeço muito você estar aqui junto comigo e vamos até a próxima.